Olá, pessoal. Acho que vocês já estão ouvindo a gente. Tudo bom aí com vocês? Boa tarde. Por favor, quem já está conosco, por favor, dar Vamos ver algum aqui quem está com a sinal. Aí, gente. vamos lá. Silvia, Ale, Cláudia, Dai, Flávia, Gabriel, João, Luísa. Nossa, tem bastante gente com a gente aqui já. Marcelo, Nildo, Rodrigo, Tiago. Olá, pessoal. Tudo bom aí com vocês? Aqui comigo está o Américo, diretor da Ego Comunicação, ele que vai dar esse webinário hoje, essa conversa rápida, né? Para a gente falar um pouquinho aí sobre motivação. Fala um pouquinho, Américo, fala um pouquinho de você. Enquanto a gente não começa, a gente vai começar às 3 horas em ponto. Mas enquanto a gente Tá bom. enquanto não começa, tá bom? Na verdade, a gente vai ter uma conversa rápida, mas não apressada. Aliás, hoje é exatamente como a gente tem que entender a situação. Nós temos que ser rápidos, mas nem um pouco apressados. Isso significa que nós temos que ter a percepção do todo para trabalhar o detalhe, e vice-versa. Então, essa capacidade de olhar com rapidez significa nós nos treinarmos. Isso é um treino que os grandes líderes têm naturalmente, mas hoje, cada um de nós precisa ser principalmente o seu líder. E esse seu líder é alguém que olha para si próprio com rapidez e percepção. Isso não é nada excepcional, porque foi feita uma experiência em nível psicológico, né, de pessoas que assistiram 2 vídeos, né? Um vídeo de 30 minutos e um vídeo de 3 minutos. Os 2 vídeos, eles contavam uma história de um casal, e depois a pergunta no final do vídeo era assim: esse casal vai se separar ou vai ficar juntos? E foi incrível que o nível de acerto foi extremamente maior, mais de 80%, para o vídeo de 3 minutos e não de 30. Então, isso demonstrou que a nossa capacidade de compreensão ela tem que estar no novo nível, absolutamente no novo nível. Nós temos, e a própria internet hoje, a mídia social, comprova parte disso, né? As pessoas aprenderam, não todas a compreender tudo, mas olhar mais rápido. Falta agora olhar rápido, ouvir rápido e compreender rápido. A terceira parte disso tudo é compreensão daquilo que está se vendo. E compreensão num nível mais abrangente e mais profundo ao mesmo tempo. É uma nova realidade de consciência. Nós temos que ter estas 2 aptidões para nós conseguirmos resultados felizes. Nós não estamos mais no tempo de resultados satisfatórios, é resultados felizes, resultados que tenham uma abrangência do ser humano que lhe dá justiça, que lhe faz, de fato, um reconhecimento daquilo que ele é. Reconhecer é conhecer de novo. Então, nós nos olharmos e nos admirarmos. Uau, isso é coisa de narcisista? Não. A palavra admirar, ela é composta de ad e mirar. Sabe o que significa isso? Mirar é olhar, olhar dentro. Então, a gente admirar um problema significa que nós olharemos para ele com certo prazer, para que encontremos a solução dentro dele. Não há problema que já não contenha dentro de si a própria solução. Então, nos cabe saber olhar, saber ouvir. Esse é o momento de agora. Bom, Falta 1 minuto, é isso? falta um minutinho, mas, gente, para quem não mexe no Zoom, para quem agora, a gente agora está nesse mundo de tecnologia, onde o Zoom acho que nesse momento todo mundo, alguém já passou pelo Zoom aí. O Bona, até o seguinte, antigamente você falava assim, tá o maior zoom, 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 era uma coisa. Hoje, o maior zoom, zoom, zoom é que tá todo mundo no Zoom. Tá todo mundo conectado no Zoom, é isso mesmo. E para quem está nesse nosso Zoom, Zoom, Zoom de hoje, gente, para vocês deve aparecer aqui embaixo para vocês um chat
e um Q&A. Esse Q&A é onde vocês podem mandar perguntas para a gente responder, tá bom? Então, fiquem aí à vontade para mandar as perguntas para a gente, tá? Mandem as perguntas que vocês têm sobre motivação dos seus colaboradores, sobre esse momento de como a gente se mantém para cima, motivado, trabalhando. Bona, se você topar, eu até prefiro que você leia as perguntas em Não, pode voz deixar, alta, leio que assim. assim a gente faz uma dinâmica melhor, bem Perfeito. melhor. Tá bom Vamos assim? fazer assim. Então, gente, vamos fazer o seguinte, então, Américo. O pessoal ainda está entrando. Estou vendo aqui que já tem bastante gente, mas o pessoal ainda está entrando. Então, fala um pouquinho da sua história, conta um pouquinho como você, como endomarketing e a questão motivacional que você realmente ajuda e colabora com as empresas para melhorar, principalmente nesse momento que a gente está agora, que o pessoal está nesse distanciamento social. Então, conta um pouquinho aí da sua experiência e depois a gente já começa a falar, dar uma introdução e a gente começa a falar das perguntas, tá bom? Eu acho que tudo começou quando nós fomos chamados para atender a União Carbide, que hoje é a da Alquímica. E foi naquele momento que havia acontecido uma explosão na Índia, em Bhopal. Isso é um caso, um case clássico mundial. E resultado, todo mundo que trabalhava na Carbide ficou com vergonha de trabalhar na Carbide. Foram mortos mais de 4.000 indianos, né, por uma falha de operação em princípio, foi a primeira percepção que aconteceu disso. E resultado, isso desmotivou profundamente todos os funcionários aqui no Brasil e no mundo todo, mas aqui no Brasil existia uma unidade em Cubatão, uma em São Paulo e uma na Bahia. E, obviamente, quando cai a sua, eu vou chamar de imunidade motivacional, a nossa imunidade motivacional, ela cai, é como se fosse a imunidade fisiológica. Por isso que você contrai uma bactéria, um vírus. A motivação, quando ela cai internamente, o que acontece? Você perde a percepção plena dos seus sentidos. Então, resultado, começaram a acontecer acidentes, muito mais acidentes. Obviamente, a produtividade caiu gigantescamente e era um silêncio, as pessoas não conversavam, as pessoas estavam tristes, as pessoas se sentiam culpadas, as pessoas não viam horizonte, não viam o amanhã, não viam uma janela aberta, né? Elas viam apenas aquela situação no momento. Depois de passarem muitas empresas por lá, eles acabaram nos chamando para conversar. E quando eles passaram esse briefing, eu saí de lá dizendo assim: o que eu faço? O que eu faço? Apesar de ter sempre procurado pesquisar o comportamento em termos de comunicação, sempre, estudo até hoje, né? Eu falo que estudei pelo menos seguidamente 12 anos de psicologia e cheguei à conclusão de que tudo aquilo, aquele conteúdo gigantesco que está lá dentro, ele pode ser resumido em 3 coisas. O que move uma pessoa? A língua inglesa ela tem algumas felicidades, né? Porque motion, ou seja, emoção em inglês, ela é composta do E e de motion, que é movimento. Então, a emoção é uma questão em movimento, né? Se você falar para alguém assim, como uma estátua, eu estou muito feliz. Ninguém vai acreditar que você está feliz. Você tem que dizer, uau, eu estou feliz. Exatamente. Então, sempre a emoção é movimento, para um lado ou para o outro, seja uma emoção positiva ou uma emoção negativa, né? A parada não existe, nada é parado no universo, né? Por isso que eu falei de rapidez sem pressa no começo, né? Essa é a nossa dinâmica. A paz, ela não é pausa, ela é um estado de autocontrole. Isso é sua paz interior, é um estado, ou seja, é um movimento controlado, né? Então, quando a gente pega todo esse manancial de escolas, né? Então, você pega o Jung, pega o Freud, pega o Peirce, todo mundo pega as diversas correntes importantes da psicologia, você peneirando tudo isso, você vai dizer, bom, isso é conteúdo para caramba, mas a gente filtra e chega à seguinte conclusão, isso é uma conclusão mental e também da prática, né? De quando eu saí da Carbide aquele dia, transtornado, eu falei, o que eu faço? Tudo que eu aprendi de um pouco de psicologia, um pouco de comunicação, eu não sei o que fazer com
com essas pessoas aqui, não sei o que fazer. E o que era pior, é uma palavra importante hoje, eles tinham contratado uma empresa internacional de produtividade. Ora, foi um desastre, piorou tudo. Que imagina, você está com a baixa autoestima, e alguém fala, vamos trabalhar, vamos lá, vamos produzir, vamos produzir. Então, hoje até, a gente até colocou essa palavra na chamada do webinário, mas ela não deve ser utilizada com o sentimento antigo. Essa produtividade, ela tem que ser uma pró-atividade pessoal. É pró uma atividade pessoal, e não produtividade, não, pró-atividade. Essa é a mudança significativa se nós queremos ter uma empresa, de fato, viva. Eu hoje me sinto num grande barco, porque, inacreditavelmente, se você olhar, todos nós estamos num grande barco. Sabe como é que se chama esse barco? Mundo. Nunca ninguém esteve tanto no mesmo barco como agora. Não tem ninguém diferente, é o mundo todo que está vivendo esse barco. Então, na empresa, não há diferença entre o seu colaborador e você que é líder, você que é o empresário. Nenhuma diferença. Se houver diferença, a sua empresa não vai sobreviver. Simples assim. Ela não vai sobreviver. E por quê? Porque, então, voltando a esse caldeirão chamado escolas de psicologia, tentando encontrar o comportamento dos outros, eu sempre acreditei que o self-behavior, né, o eu comportamental, ele tem que ser absolutamente respeitado. Você não precisa conhecer nada de psicologia, você não precisa ter estudado, feito nenhuma MBA, PhD não serve para nada, não serve para nada. Uma vez nós estávamos fazendo um trabalho na Monsanto da Bahia, e eu lembro que lá eles trabalhavam muita diversidade, tanto é que eram 30% brasileiros, 30% americanos, 30% vinham de outros lugares. Eles praticavam a diversidade, a tal ponto que a gerente geral de produção era uma mulher. Era um fato raro, não tinha em lugar nenhum do Brasil isso. E eu lembro, desculpe até, já faz algum tempo, acho que não tem mais problema ético de falar isso, eu lembro que ela reuniu todos os seus gerentes e falou assim, vocês estão cheios de MBAs, falta uma. Aí aquele silêncio. Como respeitar as pessoas no seu mais íntimo? E ela queria dizer que isso era o fator real da produtividade, né? Então, quando a gente olha todo esse entendimento de comportamento, e o endomarketing, com certeza, é respeitar o comportamento da empresa e do seu colaborador. Tem que haver uma convergência. Américo, A missão... Oi. Então, até aproveita... Pode falar, desculpa, não vou te cortar, não, termina o pensamento. Deixa eu só terminar esse bloquinho, aí a gente já... Então, quando a gente faz isso, a gente chega a essa síntese do que são as escolas de psicologia no mundo. 3 coisas movem uma pessoa. Eu falei de emoção. O que move uma pessoa? Então, todos nós somos movidos por essas 3 coisas. O que muda é a porcentagem. Então, a primeira coisa que move uma pessoa, o prazer. O prazer move o universo. Mas há pessoas que só são movidas a 100% de prazer. Então, não tomo limão porque é amargo, não come jiló, é só prazer. Não, mas o jiló é bom para o teu corpo. Não, eu não quero. É figurativo, mas você não aceita nada na vida que faz você evoluir. Apenas o prazer, 100%. Outras pessoas que são movidas a poder. São 3 P's: prazer e poder. Bom, tem pessoas que só querem o poder. Tá? Isso lhes dá o prazer lá, mas é o poder que os faz acontecer. E, por último, o terceiro P, propósito. Esse P é o P do momento. Qual o meu propósito na minha vida? Como esse meu propósito se coaduna com o propósito da empresa? Se a empresa não conseguir passar para esse colaborador de qualquer lugar, esteja ele em home office ou não, esteja lá na empresa, se não conseguir passar essa autovalorização, você não vai conseguir nada. Então, todos nós somos movidos a um tanto de prazer, um tanto de poder. Poder não no sentido negativo, porque quando não é 100%, ele não é negativo. É a capacidade de poder fazer algo.
você conseguir resultados. E o propósito. Então, quando a gente pega, é o melhor exemplo que existe, a Madre Teresa de Calcutá, eu vou repetir, o negócio que quase todo mundo já sabe, quando ela estava abraçando os leprosos, né, e passou aquele amigo dela com uma Ferrari e falou: Madre Teresa, eu não faria isso por dinheiro do mundo. Ela falou: eu também não. Então, os dois tinham propósitos absolutamente contrários. O propósito é a causa. Em qualquer das hipóteses, nós vamos conversar agora com as perguntas, se a sua empresa não tiver uma causa que bata no seu coração hoje, vai ser muito complicado você, de fato, criar um ambiente de motivação, porque a motivação é autoestimulada, mas é preciso ter um ambiente. Bora, por favor. Até aproveitando, acho que essas três questões de propósito, poder e prazer, eu acho que são coisas que a gente vai conversar bastante aqui hoje, né? Porque, como você mesmo disse, hoje eu acho que todo o nosso trabalho aqui da gente ficar em home office, nesse momento, pessoal, estamos nós também em home office, fazendo essa Totalmente. live, totalmente home office. Então, até a gente começando aqui com a primeira pergunta que a gente teve aqui do Pilar, que eu acho que envolve um pouquinho disso que a gente está falando. Sobre a motivação, é algo bem interessante. Na qualidade de líderes, qual o limite da motivação e da forçação? Existe uma preocupação com a saúde emocional e o isolamento social que pode fazer a percepção da motivação como um fator de pressão extra por produtividade. Qual a análise, o que deve ser ponderado? Eu acho essa uma ótima pergunta, realmente, porque acho que muita gente está se perguntando nesse começo, que foi até aquilo que você falou, né? Sobre a questão da produtividade daquela forma e aqui agora, nesse momento que a gente está vivendo. Então, o que acontece? Seja você em home office ou você esteja lá em algum departamento da empresa, uma coisa é fundamental. As pessoas estão fragilizadas. Elas estão com medo. Há uma escuridão lá fora. A escuridão significa: eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Fora toda essa situação de cuidado e tudo mais. Então, nesta hora, os líderes, de fato, têm que ser líderes. As pessoas têm que sentir que há uma justiça naquilo que a pessoa está falando, que há uma verdade naquilo que ela está falando. Mais do que qualquer outra situação anterior, o sentimento com que é pedido um trabalho, do que é feito algo, que eu vou dizer para você: Bona, eu preciso de você, estamos nesse momento para você fazer tal coisa. Quando você estava próximo, você não tinha aquela distância para pensar. Você sabe o que acontece? É uma tese da comunicação. Qual a diferença de você assistir televisão na sua casa, por maior que seja a tela, e você assistir no cinema? Na televisão em casa, por maior que seja a tela, você se sente fora do processo. Você analisa, você vê. No cinema, você entra na cena, você está junto com a cena. Então, agora as pessoas estão em casa, é como se agora elas estão vendo televisão, elas não estão mais no filme que é a empresa. Então, há uma distância, e essa distância propicia um julgamento e uma análise muito mais emocional daquilo que está sendo solicitado para você como trabalho. Então, assim, a reverberação do líder nunca foi tão importante. legal. E até pegando a próxima pergunta que a gente está tendo aqui da Flávia, sobre a motivação e até a questão do medo das pessoas nesse momento, como que a gente consegue, como líder, ajudar nesse momento, então? A gente entendeu o nosso papel, mas o que a gente tem que fazer nesse momento? Quais umas dicas rápidas, só para a gente ter aqui, do que a gente precisa ter para esse momento ser um momento bem positivo. Enquanto isso, gente, enquanto o Américo responde, eu vou lançar uma pergunta aqui para todo mundo, para saber quem está trabalhando de casa e a sua equipe também, tá? Vai aparecer na tela de vocês para vocês responderem. Pode responder, Américo. Ah, que bacana. Muito bom isso, para a gente saber. Exatamente. Nós vivemos, na verdade, assim, várias situações. Né? Você tem o pessoal que está em home office e a empresa está trabalhando razoavelmente bem, está conseguindo manter.
Há outras situações em que a empresa pode desaparecer, porque a atividade dela, no contexto de hoje, está tendo pouco significado. O significado já não é tão importante quanto era antes. Então, nós estamos vivendo, esse é um medo enorme, porque as pessoas que estão lá, seja em home office, ou estejam na empresa fazendo alguma atividade que não a principal, o que acontece? Há o medo. Você só tem medo quando você se sente o quê? Menor do que o problema. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer, você é capaz. Eu preciso trabalhar a sua autocompetência, um pouquinho mais do que a autoestima, de uma maneira muito honesta. E de que jeito que eu posso fazer isso? Hoje, primeiro, a gente precisa ter humildade, a gente que eu quero dizer os líderes e os empresários. Há uma capacidade inata nas pessoas. Então, o que eu preciso é fazer com que cada um, em qualquer nível da empresa, não é um brainstorm, na verdade, é ser uma contribuição da sua sensibilidade. Se sinta criativo, porque a criatividade é uma coisa única, é sua. Uma das coisas que dá maior prazer a você é quando você fala, consegui pensar em alguma coisa diferente. E nós temos, assim, temos que reconhecer que há talentos na sua empresa que têm ideias melhores do que você. Opa, isso Legal é isso. grandioso. A empresa não será grande por fora se ela não for grandiosa por dentro. Então, como é que a gente é grandioso por dentro? Percebendo que há muitos talentos que nem se perceberam como talentos. Então, é uma hora... Por isso que eu falei, não pense em endomarketing, pense em endossolidariedade. Falar hoje a palavra marketing, ela não tem mais sentido, porque a percepção disso é uma percepção de negócio. Não, o negócio é que cada um faça parte desse negócio com tranquilidade e sem medo. E como é que você tira o medo? Todo mundo pensando em soluções. Há empresas que vão ter que se reformular 100%. Tem atividades que vão desaparecer. Poxa, mas você tinha tanta gente capaz na sua empresa naquela atividade, você vai jogar todo mundo fora? Então, antes de você tomar uma decisão desse tipo, de corte, peça para que todos que trabalhavam esse tempo todo, que eram talentosos, que só o talento pessoal, ou seja, a inspiração, que é uma inspiração muito além da parte física, acredite no que você acreditar, pode superar e reinventar a empresa. Claro, você pode ser uma pessoa inspirada, um líder, mas mesmo assim, se você tiver uma nova ideia, compartilhe. Tenha humildade de fazer com que ela enriqueça. Dê para cada um o pão aberto para ele passar manteiga, para ele passar geleia. Cada um vai dar sua contribuição para o seu pão. E assim você multiplica os pães. Eu lembro muito bem que nós pegamos uma empresa, eu não posso falar o nome, mas ela produzia um material, um pó assim, ele não era algo que causasse problemas à saúde, mas empesteava a roupa ficava fedida. Então, chegou num tempo que havia assim, uma sombra na empresa. A empresa praticamente parou, sabe? Parou no tempo. As pessoas eram altamente desmotivadas, iam para casa, sabe, se sentindo quase que num chiqueiro, se sentindo mal. Porque, sabe, a roupa cheirava mal, o ar era feio. E aí nos chamaram e falaram, o que a gente faz? Eu falei assim, a gente precisa acender a luz dentro das pessoas. Então, não deixe apagar a luz dentro da sua empresa. Não deixe. Vai lá, levanta o interruptor. O interruptor, quem acende são as pessoas que trabalham com você. Não tenha dúvida que a solução está dentro da sua casa, que é a sua empresa, mesmo as pessoas estando nas suas casas. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos um grande trabalho de criatividade e, inacreditavelmente, cada ideia que veio fantástica, aí eu tive que fazer um trabalho com a diretoria para não ter preconceito, porque vieram ideias fantásticas e eu lembro que o presidente falou assim, não, essa eu não vou fazer. Eu falei, por que você não vai fazer? Você percebeu a profundidade dessa ideia? E aí a gente começava a fazer uma dinâmica e levantamos a empresa, ela cresceu em 10 pontos no mercado. Por quê?
que as pessoas voltaram a acender os olhos, sabe, a ver a empresa com olhos iluminados e deram contribuições gigantescas de praticamente zero custo, eram mudanças comportamentais. Legal, Américo. E ó, a gente teve resposta da nossa pergunta. 97 das pessoas que estão conversando com a gente estão trabalhando de home office. Então, hoje, a gente aí tem bastante gente trabalhando de home office. E até dando continuidade nessa questão, que aí foi o começo do que você falou. A Júlia perguntou aqui, só comunicação interna com e-mails, cartazes, displays é o suficiente para fazer endomarketing? E até porque é só eu ressaltar, nesse momento, tem muita coisa que a gente nem tem acesso, né? Porque muita gente às vezes estava com endomarketing no escritório, lá naquela parede bonita. Deixa eu ver se a gente chega aqui em casa, a gente não tem nada disso. Então, como que a gente pode trabalhar isso nessa questão agora, hoje, que a gente está nesse momento? Eu sei que a Ego é uma empresa que auxilia nessa gestão, mas quais são os outros caminhos aí que a gente pode fazer? Olha, não tem melhor endomarketing. Eu vou chamar de endossolidariedade. Por quê? Porque eu gosto muito da palavra solidariedade. Não só da palavra, mas da ação. Primeira vez que eu olhei para a solidariedade, eu olhei e falei, uau, tem uma coisa fantástica na língua portuguesa. Solidariedade começa com sol. Então, quando você é solidário com alguém, você dá um pouco da sua luz para alguém, você dá um pedaço do seu sol para alguém. Então, essa sensação que eu estou recebendo algo da outra parte, que significa algo que ele vê em mim de bom. Então, hoje, praticamente, o tal do endomarketing, que eu vou chamar de endossolidariedade, deveria ser 1 a 1. Ah, mas que eu vou fazer 1 a 1? É claro que você pode, agora você pode. Olha só, quando você estava na empresa, você não ia ter condições de conversar com 1 por 1. Mas agora você pode. Agora vocês têm instrumentos como o nosso agora, imagina, esse Zoom, você pode conversar com cada pessoa. Olha só, você líder, você pode conversar com grupos de 10, tá? Você não vai conversar com 100, 200, que você não vai ter nível de feedback, de retorno. Mas eu recomendo grupos de 10. Esse é o número mágico. Grupos de 10. Vá conversando. Com 10 você consegue estabelecer uma comunicação direta. E aí você não vai precisar dos materiais antigos. Mas olha, quando a gente mudou a gestão da Petrobras, das 14 refinarias e o escritório central lá no Rio de Janeiro, a gente usou tudo que não era usado. Então, a gente não usou cartazes, não usou folders. Por quê? Como mudar uma cultura tão profunda, né? A gente fez o Gestão Sem Lacunas. Naquela época tinha muito vazamento de navio e mudou tudo. As pessoas adquiriram um espírito novo de gestão em todas as unidades. E olha, falando com baiano e com gaúcho, linguagens que ele sentiu que era a linguagem dele, porque era a linguagem interna. A gente se preocupa muito em convencer a cabeça e mais ou menos administrar o coração. Esquece que o que movimenta essas duas coisas, sabe o que é? A alma. É preciso que você atinja a alma das pessoas. Passe da pele, vá para os ossos, entre lá dentro no sangue da pessoa. Senão, não funciona. E é assim que a gente tem que tomar esse cuidado, esse respeito profundo. Eu vou dizer que agora, até é muito mais interessante você fazer o endossolidariedade do que antes. Agora vocês têm instrumentos para você estar junto com a pessoa sem estar junto dela fisicamente. É uma coisa de alma. É preciso que você coloque sua alma para fora para fazer esse trabalho. Isto é uma novidade, entre aspas, fantástica. Isso está mudando tudo. Você tem que ser solidário com aquela pessoa em todos os seus aspectos. E, através da tecnologia, você está lá. Assim como, se a empresa quer se reinventar, ela só tem que levar em conta uma coisa. Essa distância que existe hoje, eu e os meus colaboradores, eu e os meus clientes, tem que ser eliminada. Eu tenho que estar perto dos meus colaboradores e perto dos meus clientes. Então, como eu vou manter esse relacionamento? Só tem uma coisa a gente se preocupar com essa distância, é a proximidade.
Esse é o segredo, estar próximo, apesar de estar distante fisicamente. É a alma, uma questão de alma. Eu dei uma palestra uma vez na área de propaganda que falava assim, eu queria que você desse uma palestra sobre a propaganda é a alma do negócio. Eu falei, posso mudar o nome? Não, como assim? Eu falei, não. A propaganda não é alma do negócio. A propaganda é um negócio de alma. Aí todo mundo riu e a palestra foi nisso. Propaganda é um negócio de alma. O endomarketing, a solidariedade, mais do que nunca, é um negócio de alma, com certeza absoluta. E por isso não tem distância. Quando você aproxima respeito, quando você aproxima um respeito no mesmo nível, não há distância. Já dizia o Exupéry, né? Distância é um lugar que não existe, é mesmo. Hoje mesmo, cada vez mais a gente está vivendo isso, né? Que realmente a distância hoje a gente supera aí de várias formas possíveis nesse momento, né? Estamos sendo obrigados a superar essa distância. E deixa eu fazer uma outra pergunta, até me englobando, nossa, quase não sei se englobando, hein? Englobando essa questão, a Flávia mandou uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante para esse momento. Você até falou das empresas se reinventarem, daquelas empresas que às vezes não estão acostumadas com isso, né? Aquelas empresas que antes não faziam nada de endomarketing, aquelas empresas que antes não tinham essa preocupação e hoje realmente percebem a importância que é você falar de endomarketing, você ter um pensamento realmente envolver seus colaboradores e realmente trazer esse momento bom para esses seus colaboradores. O que você falaria para elas nesse momento para que a gente está vivendo, e até acho que você pode até falar um pouquinho do como a Ego consegue ajudar essas empresas, principalmente essas empresas que não trabalhavam com nada de endomarketing. Eu acho que para elas até é uma palavra que talvez não exista nem direito no vocabulário delas. Talvez. Como é que você falaria o que a gente pode fazer para elas? Olha, é assim, tem empresas que nunca fizeram nada de endomarketing. E não fizeram mesmo. Tem empresas que, mesmo não fazendo, fizeram. Por quê? Porque endomarketing é uma questão de atitude. O que a gente faz é ensinar as atitudes para os lugares e para as pessoas dentro da empresa. São atitudes. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás que dizia o seguinte: como você fazer newtons na empresa? Sabe o Newton, caiu a maçã na cabeça dele, e ao invés de ele xingar, ficar louco, ele falou, opa, acho que eu descobri a lei da gravidade. Então, só que é o seguinte, se você quer produzir newtons na sua empresa, o que você tem que fazer? Plantar macieiras, para que caia essas maçãs na cabeça das pessoas. Isso é uma metáfora, claro, mas significa o seguinte, cria ambiente. Empresas com líderes altamente carismáticos, empresários altamente carismáticos, são poucos no mundo, não são nem 10, isso já é o endomarketing. Você só precisa repercutir como uma cascata. Lá, o sentimento, as pessoas estão ali por uma causa, elas admiram aquilo que nós falamos antes, aquele líder, e seguem aquele líder. A empresa deixou de ser uma empresa para ser uma causa. Então, mesmo teoricamente não fazendo endomarketing, ele está acontecendo pelas atitudes. Então, o que nós fazemos é educar as atitudes. Mostrar como é importante você ter, sabe, esse respeito, eu gosto muito dessa palavra, esse respeito pelos outros, o respeito profundo, que traz tudo. Quando você respeita outra pessoa, você entende a pessoa, aí que você desenvolve empatia. Você não consegue desenvolver empatia se você não respeitar a pessoa. Está na moda dizer, não, você tem que ser empático, tal. Mas o empático só é possível com respeito profundo daquele ser. Ser. Não importa a hierarquia onde ele esteja. É uma pessoa importante. E realmente não é conversinha, todos são importantes para nós. Obrigado pela sua ligação. Ela foi muito importante para nós. Alguém acredita nisso? Alguém acredita nisso? Ninguém acredita nisso. Então, tem que sair da maquiagem, cara lavada, e conversar um com o outro. E essa conversa, hoje a tecnologia propicia, mas mesmo assim é preciso educar algumas atitudes. Não é você falsear, muito pelo contrário.
É abrir janelas para que a verdade da empresa prevaleça. E, de novo, há empresas que estão indo 80% bem, 90% bem, apesar do momento. Há empresas que estão no meio do caminho. Elas precisam se reinventar numa parte. E há empresas que têm que se reinventar do zero. Acabou aquele segmento no mercado. De novo, antes que você precise cortar as pessoas, aproveite-as. Sabe? Uma grande mesa. A internet propicia uma mesa gigantesca. Você vê, essa plataforma da Zoom, você pode botar 100 mil pessoas nela ao mesmo tempo. Imagine que tamanho de mesa que não existia na sua empresa. Não Você não tinha mesmo. uma mesa para 100 mil pessoas sentarem. Agora você tem uma mesa para muita gente sentar. E, principalmente, tudo tem solução. Só não tem a solução velha. É como disse o Albert Einstein, você não resolve problemas velhos com soluções velhas. Você tem que ter uma solução nova. Esteja certo e certa que as pessoas têm essa capacidade, mesmo. Às vezes, uma ideia genial vem das pessoas que você jamais imaginaria, porque isso não é a questão de formação, é uma questão de inspiração, de sentimento. Se você ama o que você faz, você tem ideias. Se você não ama o que você faz, você não tem ideia nenhuma. Só tem ideias esdrúxulas. Então, essa paixão pelo que faz, você só vai ter se você admirar as pessoas com as quais você trabalha. Se você admirar, mesmo discordando, hein? Veja bem, admirar não significa que você tem que concordar com tudo, mas você sabe que aquela pessoa respeita quando você não concorda com ela. Percebe a diferença? Não é uma paz, não é uma paz absoluta de cemitério, não, não é isso, não. É uma paz como o Gandhi fazia, sabe? O Gandhi sentava-se lá e, ele, na paz dele, ele conseguiu ganhar da maior potência do mundo, que era a Inglaterra naquela época. É o Estado. Esse Estado de plantar macieiras na empresa, ou seja, espaços para que a pessoa receba um problema e caiu uma maçã na sua cabeça, se ela for grande, vai doer bastante. Aí você tem duas opções: ficar louco, bravo, xingar todo mundo, meu chefe fez isso, fez aquilo, ou falar, peraí, eu estou para escrever um livro escrito com o seguinte título: Peraí, a salvação da humanidade. Porque se você, peraí, 2 minutos, você evita 99% dos seus problemas. Com É certeza. assim, peraí, pô. Antes de desbravejar tudo, né? Respira para um pouco, que realmente deve vir umas ideias aí, pelo menos acalma esse momento, né? Você sabe que as pessoas entendem errado assim a palavra meditação, né? A meditação ela é uma coisa ativa, não é uma coisa para você se afastar e meditar. Não, não, não. Você medita durante o seu trabalho. É você entrar num estado. Todas as grandes ideias dos homens do mundo, desde Steve Jobs até Ford, qualquer outro, eles, para criar o que eles criaram, eles entraram num estado trabalhando meditativo. Eu tenho um canal, é outro lado do Américo, que é para ajudar as pessoas a expandir a consciência. É totalmente gratuito e é de meditação. Eu não divulgo, mas essa semana eu fiquei muito atento, porque em poucos dias Aumentou muito, né? entraram 500, meio milhão de visualizações. O canal tem 4 milhões e meio quase de visualizações, e eu não divulgo, porque eu entendo que a pessoa tem que procurar. E por isso que ele se chama autofelicidade. E é isso que o endomarketing tem que fazer dentro das empresas. Dá para a pessoa a possibilidade dela querer, dela fazer, dela sentir a sua autofelicidade. Como dizia o Abraham Lincoln, não se engane, ninguém pode fazer você feliz a não ser você. E eu Então, acho. se você está na empresa, você tem que perguntar, a causa deles me interessa. Sim, eu estou fazendo as pessoas felizes. Ah, mas eu fabrico sapatos na minha empresa. Bom, mas a pessoa, quando calça um sapato, se sente bem, vai para uma entrevista de emprego, você ajudou aquela pessoa a ser feliz. Então, ou você enxerga a causa que tem na sua empresa, você agora é do outro lado, ou você não está na empresa. É a mesma coisa, o líder enxergar essa necessidade que a pessoa tem de entender, de compreender. Há pessoas que trabalharam 40 anos numa empresa, eu vivi isso. Eu fiz muita entrevista
Eu perguntava, o que a sua empresa fazia até hoje? Grande parte não sabia dizer exatamente para que servia o que eles faziam. Ó, sabia o que fazia, mas para que serve o que você faz? Você tem ideia? Não sabe o propósito, sabe o serviço, mas não Não, sabe o propósito, né, do não, um serviço. sapato, eu faço um sapato, eu vendo carro. Não, você não vende carro, ninguém compra carro, você compra outra coisa, você compra a felicidade, está dentro do carro. Você compra o que você compra? Nunca, ou quase nunca, o que você vende é o que a pessoa compra. Então, você precisa entender que a grande coisa, o grande prazer que dá poder e causa para você, propósito, é compreender para que você existe lá dentro da empresa. A missão é a razão e a existência da empresa. Aí você tem que se perguntar, para que eu existo dentro dessa empresa? Eu entro às 8 da manhã ou às 9, faço um monte de burocracias e vou embora. Não, se você faz isso, é uma tristeza. É uma tristeza. O que isso lhe dá? Prazer, poder e propósito. A Eu vida acho, da gente é essa. eu acho que bem o que você falou, a gente já passou por algumas por várias, já passei por várias empresas, né? E essa questão de você ter esse espaço de você comunicar a sua ideia e não só aquela discussão do vamos fazer um brainstorm aqui e pega Não, todas as ideias e joga no lixo e aquilo tudo que foi conversado e imaginado nada é levado adiante. Então acho que realmente eu já passei por experiências dessas e acho que realmente faz uma diferença gigante você ter esse espaço de criatividade que você está falando. Eu acho realmente isso, mas principalmente nesse momento, né? acima de tudo, assim, a empresa precisa aprender a ter atitudes verdadeiras. Depois, que essas atitudes verdadeiras sejam significativas para as pessoas. Não pode haver incoerência. Hoje eu fiquei até triste porque a Disney, que eu sempre admirei como uma das maiores exemplos dentro do marketing, na verdade, colocou as pessoas de licença não remunerada e deu dividendos para os acionistas. Pombas. Aí você olha um negócio desse, você vai dizer, Sim. peraí, qual é a verdade que existe nesta empresa para mim? Isso vai ser colocado em dúvida. Então, essa coerência, esse cuidado, de novo a palavrinha-chave, respeito. Percebe? Você tem que ter respeito pelas pessoas. Sim. E nunca mais será igual. O mundo não voltará a ser igual. Esqueçam disso. Relaxem, porque não adianta ficar ansiosos com isso. Nunca mais será igual. Vai mudar drasticamente, vai mudar a relação da empresa com o seu cliente e, por isso, com o seu colaborador e com a sua expectativa de felicidade de vida. Por isso que a gente tem que até olhar para dentro da empresa e falar assim: quem são essas pessoas que trabalham comigo? Quem são? São Legal. colaboradores? O que é colaborar? São funcionários, fazem funções? São empregados? Uma das coisas que eu nunca gostei na Petrobras é que eles se denominavam empregados internamente. Horrível, né? Uma palavra assim, horrível, horrível. Feio. Lá na Disney, as pessoas que trabalham lá são os membros do elenco, porque eles estão sempre dando um show. Legal isso. Uma das primeiras coisas a fazer dentro da empresa, isso a gente fez em várias empresas, é criar uma nova denominação. O que eu sou aqui dentro? Porque isso me dá o meu propósito. Não adianta ter uma missão grande. A missão grande é como se fosse uma camisa muito larga, você não consegue vestir. Agora, tem empresa que tem a camisa muito apertada. Quer também ficar Você se para se sente mexer. mal. Você se sente mal. Então, vestir a camisa da empresa é dar uma camisa que cabe confortavelmente em cada pessoa que trabalha lá dentro. Legal. E, bom, o pessoal está gostando bastante, a gente está recebendo aqui no chat, o pessoal está gostando bastante das nossas conversas. E aí eu tenho uma pergunta que acho que é para a gente fazer um complemento aí. Eu acho que uma pergunta complementa a outra, uma é do Silvio e a outra é da Isabel. O Silvio perguntou o que a gente perde com a distância do home office. E a Isabel, ela acabou perguntando como que o home office pode unir os funcionários dentro de uma empresa e qual o papel do endomarketing dentro disso. Porque eu acho que a gente pode responder até as duas perguntas meio que junto, porque acho que a Claro, perda claro. pode ser realmente essa questão da união, né? E como que a gente pode fazer, e como o endomarketing, ele
nesse momento, ele fomenta a união. Eu acho que essa é uma palavra boa. É a velha história do meio copo vazio, meio copo cheio. É como você vê a situação. Eu penso o seguinte, hoje o home office é uma maravilha. Na nossa empresa, aqui no nosso grupo, nós tivemos um ganho enorme do home office. Áreas que eu jamais imaginei que pudessem ter ritmo, ter prazer, ter desenvolvimento. Hoje eu vejo que eu estou até pensando, se é que a gente volta, porque nós estamos tendo um resultado muito superior. E por que isso? Porque a sala é grande. Olha, lá na nossa sala cabiam 12 pessoas, as salas de reunião. Esta minha sala do Zoom cabem 100. Você quer coisa mais maravilhosa que isso? Isto é proximidade. Isto é proximidade. É claro que ele precisa ser casado, essa proximidade tecnológica, com a minha proximidade verdadeira de emoção de estar conversando com vocês. Eu queria poder ver todos que estão aqui na nossa reunião. Sabe ver? Porque que distância tem olhar para os seus olhos? Nenhuma. Nenhuma. Muito provavelmente, eu tenho estado mais próximo de muita gente do que quando eu estava lá na empresa com todo mundo em várias salas. Então, que maravilha que é isso. Vamos aproveitar isso. E mesmo quem está no sistema misto, empresas que estão no sistema misto, empresas que simplesmente botaram todo mundo de férias, me perguntaram, você vai dar férias? Eu falei, como assim férias? Como assim férias? Se eu quero conquistar novos clientes, se eu quero fazer bons trabalhos, como é que eu vou mandar meu pessoal embora para casa? Nós estamos trabalhando todos. Estamos trabalhando para quê? Para todos nós sobrevivermos bem, com conforto e abrindo janelas. Nós estamos abrindo janelas. Todo dia a gente faz reuniões de trabalho, né, efetivas, onde a gente abre janelas. Então está ventilando a casa, está uma maravilha. Verdade, gostei. Está ventilando a casa. É uma ótima, uma ótima pegada, né, Eric? Eu roubei isso aí do Bill Gates, né? Quando ele fez o Windows, quando ele fez o Windows, acho que ele não pensava que seria uma janela para o mundo mesmo, para o nosso mundo interior. Você vê famílias que não aceitavam a distância, elas têm feito aniversários pela internet. Olha só, pessoas que estavam distantes estão mais próximas. E o próprio sentimento. Puxa, eu estou vendo o Américo, estou vendo o Bona, olha, nós estamos conversando, estou perto aqui de você, olha só. Exato. Você só não toca. Mas você não. A gente precisa aprender, o brasileiro mudar o nosso mapa mental, né? O brasileiro quer pegar a pessoa, né? Você tem que tocar as pessoas pelas palavras, pelo olhar, pelo sentimento, assim que a gente toca as pessoas. Pela atenção, né? Não pela presença. Eu falo que o sorriso abraça muita gente muito longe. É o único abraço que você não tem distância. Sorria para alguém. Você não precisa estar lá pegando. Até porque a maioria dos abraços são burocráticos. Você bate nas costinhas. Não é verdadeiro, não é abraço coisa nenhuma. A maioria dos abraços não são abraços. Sabe? Não são abraços. Então, agora a gente tem condições de abraçar as pessoas com a nossa verdade. Olhando com solidariedade, sentindo a solidariedade. Eu acho que é uma grande evolução da humanidade. Sabe? Não ter que teatralizar os sentimentos. Eu não vou lá, abraço, porque todo mundo sabe quando eu abraço, eu quero aquela pessoa. Não, para. Você vai ter que sentir o abraço sem estar lá. Você vai ter que sentir o sentimento olhando daqui. Com certeza, nós iremos para um patamar, se aproveitarmos, muito melhor do que antes. Agora, se eu achar que isso é ruim, aí não vou chegar a lugar nenhum. Nossa, e é uma ótima resposta, Américo, que o Silvio até fez uma outra pergunta sobre a questão do tamanho da sala. Ele realmente gostou dessa colocação. E ele até estava perguntando dessa energia, essa energia que a gente tem no presencial, mas você acabou já de responder que a gente tem que reconquistar essa energia e realmente a gente tem que reconquistar essa nossa forma de pensar do que é a nossa união, né? Pensa bem, você vai para uma reunião grande, você está lá apresentando tal, você mal tem condições de olhar para cada um. Então, tem um cara olhando para baixo da mesa, no celular, tem outro fingindo que está escrevendo. Agora,
todo mundo olhando para todo mundo. E é legal que, assim, até nessa questão, o legal é que, assim, a gente, às vezes, quando entra numa reunião onde é uma mesa gigante, sempre tem a pessoa principal que está grande na frente de todo mundo, tem sempre aquele pessoal que mal coube na sala e está no cantinho, não consegue nem se expressar, e eu acho que nessas ferramentas que a gente tem hoje de interação digital, todo mundo literalmente tem o mesmo tamanho, né? Todo mundo fica nas mesmas caixinhas, todo mundo tem a mesma, pode Não levantar a tem, mão, todo mundo pode escrever sua não tem, pergunta. é isso aí, não tem lugar principal, todos no mesmo nível. Você sabe aquela história do Rockefeller, né? O Rockefeller, na empresa dele, ele ia fazer uma reunião, estava cheio de gente, aí um dos colaboradores, dos funcionários, chegou e sentou no lugar dele, na cabeça da mesa, né? E começou a gesticular como se fosse o Rockefeller. E todo mundo começou a rir. E ele falou, nossa, eu estou agradando pra caramba. Ele não percebeu que o Rockefeller estava atrás dele. O pessoal caindo na risada. Quando ele olhou, ele até se diminuiu, né? Ele falou, presidente, senhor Rockefeller, me perdoe por eu estar aqui no seu lugar. Aí o Rockefeller respondeu o seguinte, não se preocupe, onde eu sento é o principal lugar da mesa. Hoje não caberia uma Mas atitude essa, dessas, né? verdade. Acabou isso, acabou isso. A gente precisa entender que nós estamos, talvez como gerentes, como líderes, mas a distância de altura acabou. De Verdade. fato, verdadeiramente, todos são importantes. O que o Edu Marketing vai fazer? Vai fazer com que isso seja verdade. Vai fazer com que isso realmente passe para as pessoas. Vai dar para você técnicas totalmente inovadoras do que era antes, para que você consiga ser percebido da maneira melhor para a sua empresa, para a sobrevivência da sua empresa. Há muito o que fazer e há sempre o que fazer. A minha empresa nunca fiz endomarketing, está na hora de fazer. A minha empresa acabou o mercado dela, então aí você vai juntar o marketing com o endomarketing e vai encontrar inúmeras soluções e prazerosas, esteja certo disso, porque quando as pessoas em conjunto encontram uma solução, é um prazer impressionante, inesquecível. E Américo, a Silvia perguntou aqui, existe um número mágico para a gente colocar a endomarketing na prática? Ou seja, tem uma quantidade de pessoas que a gente tem que ter na sua equipe? É grande, é pequeno? Serve para qualquer um? Como que a gente pode trabalhar isso? Tem que avaliar, porque há empresas que, assim, com muito poucos funcionários, muito poucos colaboradores, aí não é a questão de endomarketing, é questão de psiquiatra. É verdade. Porque, na verdade, a psicologia ela precisa de um negócio chamado comportamento operante. É preciso que você tenha, assim, claro que isso não é uma regra sem exceção, tem várias exceções. Nós já fizemos endomarketing para 50 pessoas, é muito difícil. Quanto menor o número, mais difícil, porque é uma questão quase que de terapia mesmo, tá? Então, quanto maior o número, mais fácil de fazer o trabalho. Por quê? Porque há algo chamado comportamento operante, aquelas pessoas que se imitam no bom sentido, porque participam da mesma linhagem de trabalhos que têm que ser feitos. Só isso. Mas, assim, a gente tem que fazer um mapeamento. Hoje, mais do que nunca, você precisa, nos cursos que eu dava na pós-graduação de psicologia corporativa, eu sempre frisei muito isso para todos os psicólogos e psicólogas que trabalham no RH. Assim, olha, é preciso, eu já estava falando isso há uns 10 anos quase, a gente começar a dar importância para uma coisa que a gente esquece. A gente olha bastante para as competências daquela pessoa que nós estamos contratando e esquece a vocação. Eu vi um caso impressionante. Uma pessoa numa indústria que cortou o dedo. Não é o que virou presidente, não, é uma outra pessoa. Ele cortou o dedo. Bom, ficou afastado e tal. Aí voltou para a empresa, cortou outro dedo. Então, apesar dessa pessoa ter inúmeras qualificações, inúmeros cursos, inúmeras competências, ela não tinha vocação para trabalhar em indústria. Entendi. Ela tinha que estar em outro lugar. Então, agora que você está em casa, você está longe da empresa, ou você está tentando ver o que você faz com essa empresa, porque ela perdeu totalmente o mercado, é preciso que a gente faça com que a pessoa, não nós, que a pessoa descubra as suas vocações.
Sabe? É pergunta básica. O que você gostaria de fazer na sua casa? Diferente do que você fazia quando você estava aqui na empresa. Vocês vão ter surpresas impressionantemente boas. E, Incríveis. América, a gente já está chegando, falta 10 minutos para a gente encerrar a nosso webinário de hoje, tá? Mas antes a gente vai responder mais uma pergunta e o pessoal está pedindo aqui alguns pensamentos seus. Então, primeiro tem a Gaúcha Cláudia, é isso? Como os líderes e gerentes fazem gestão hoje no home office do seu time comercial? Acho que principalmente que é esse time que está vendendo e realmente... Como é que a gente trabalha o endomarketing com esse pessoal? Então, fundamentalmente, não se preocupe com técnicas de venda. Uau, isso é um choque. Vendedor precisa de técnica de venda? Não. Não. Vendedor precisa passar para o comprador a sua autoconfiança. Então, agora, ainda mais que você está à distância, não adianta você chegar perto, fazer um monte de gesticular, não sei o quê, aplicar técnicazinhas, olhar para cá, olhar para lá. Não. Você só tem que vender aquilo que você já comprou, de verdade. Não é conversa. Você precisa passar a sua autoconfiança. Essa vai ser a maior técnica possível. E para você ter autoconfiança, voltamos lá atrás. É preciso que eu entenda a causa da minha empresa. O que ela faz de bem e de bom? É isto que eu vou passar para as pessoas. Ora, eu acreditando nisso, eu não preciso ter técnica de venda. É isso que as pessoas vão comprar de mim. Então, há uma mudança fundamental no que é vender. Nós não vamos vender mais nada. São as pessoas que vão comprar. E elas vão comprar porque elas têm uma afinidade de propósito com aquilo que você está apresentando. Você não está vendendo, você está apresentando. E a pessoa é que pega. Não é você que entrega, é a pessoa que pega. Eu acho que é mudar bastante, né? Aquele conceito de venda que a gente tinha bastante aí, principalmente 2 décadas Totalmente. atrás. Totalmente. Realmente é Totalmente. uma nova mentalidade até de como vender, principalmente nesse momento que principalmente as empresas estão com dificuldade de vender, né? Hoje, as pessoas, com certeza, se ofenderiam e vão se ofender durante muito tempo quando você tenta vender uma coisa para ela. Não tem que vender. Você tem que apresentar. Se a pessoa quiser pegar, é aquela história, você faz o banquete. Olha, tá aqui, tá aqui. Tem gente que só vai pegar sobremesa, e tem gente que só vai pegar salgado. É isso. A pessoa que está do outro lado, ela tem que sentir muito claramente que é ela que está decidindo. Sem indução, sem voltas, sem PNL, muitas vezes usado errado, tá? Você tem que usar da maneira que a pessoa se sinta mais ela, para que de fato ela decida por aquilo que ela quer hoje e que lhe faz bem. Vai mudar bastante a aquisição de algum bem. Eu não quero só, eu quero ter. Não, eu quero sentir aquilo que eu gostaria de sentir com isso, não tendo isso. Sabe, o ter vai mudar muito de concepção. E Realmente o ser cresce, porque é aquilo que você sente. Então, é uma mudança radical, até porque muitas pessoas descobriram que não precisam de um monte de coisas, que não lhe faz falta. exatamente. Então, nessa hora, o que é importante para ela? Ah, se você der importância para ela, você vai descobrir o que é importante para ela. E é legal que até essa questão que você colocou, o Milson Silveira, ele respondeu aqui que os clientes realmente não precisam mais de aprendizado e descoberta, precisam de conteúdos e informações. E eu acho que isso é uma coisa legal que a Ego proporciona também quando faz seus serviços, né? A Ego realmente ajuda as empresas a mostrarem de uma forma muito mais informativa e trazer conteúdos relevantes para as empresas aí sim conseguirem fazer essa apresentação para os seus para o seu público, então, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que dar informações, eu chamo de emoracionais. São emocionais e racionais ao mesmo tempo. Você não se engane, você não convence mais ninguém daqui para Não frente. é só para encher linguiça a informação, Não, né? Pode você ser. não convence mais ninguém. Nem a sua família você convence. As coisas mudaram, as coisas mudaram. Então, na verdade, assim, respeitosamente você coloca as coisas de uma maneira, a parte emocional e a parte racional. E aí sim, esse conteúdo diz alguma coisa para mim, vibra na mesma vibe que eu, ok. Se não, não ok.
A gente fala que tanto uma pessoa de 8 anos como uma de 80 buscam a mesma coisa. Sabe o que é? Conteúdo. Claro, um conteúdo relevante para ele. A pessoa de 8 quer um conteúdo, a de 80 quer conteúdo. Todas querem conteúdos. Então, hoje, a conversa tem que ter mais conteúdo. Sabe, essa coisa que a gente estava entrando no momento mundial de futilidade absoluta. Futilidade pessoal, futilidade profissional. Quem de fato conversava dentro da empresa com o futuro da empresa? Então vamos lá, sejamos honestos. Quem dentro da empresa, durante a semana, falou uma vez sobre, olha, a gente podia... Quem? Pouquíssimas pessoas na empresa estavam vendo o que a empresa poderia crescer para que eles crescessem juntos. Pouquíssimo. Entramos num estado mundial de futilidade absoluta, plena futilidade. Acabou. Sim. Pessoal, a notícia é assim, acabou. Essa é a notícia ruim, acabou. A notícia boa, você pode mudar esses conteúdos. E pensando nisso, Américo, a gente vai responder 2 perguntas e mais um pensamento, porque nosso tempo já está chegando bem no final. Então, a gente vai tentar falar rápido essas perguntas. Primeiro, o Valdir, ele está perguntando para as empresas que estão sendo construídas agora, nesse momento, no meio disso que a gente está passando, qual é uma forma de inserir o endomarketing no crescimento dessa empresa que está começando agora? Bom, primeiro, as pessoas precisam ter plena convicção que elas estão participando de algo incrível. Dar vida a uma empresa. Pô, incrível isso. Elas têm que entender que elas são pioneiras, que elas são a linha de frente. Se você conseguir passar isso para essas pessoas, você vai ter uma empresa, uma energia incrível, 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 incrível. É só isso que precisa passar. De que jeito? Aí sim, tem um monte de técnicas que você pode trabalhar, tudo isso aí. Mas, acima de tudo, a sinceridade. Eu gosto da palavra sinceridade, sabe por quê? Porque ela começa com sim. Então, você já fala para a pessoa sim? Vamos lá, sinceridade. Sinceridade é ótima, porque ela começa com sim. Então, essas pessoas que estão começando a criar algo, elas realmente precisam sentir que são co-criadoras. De novo, não existe mais um criador só aqui entre nós. Tem lá em cima um. Nós todos somos co-criadores. Então, as empresas não têm outra opção, elas têm que ser co-criadas diariamente por todas as pessoas que estão no barco. E hoje o barco é grande, pessoal. A sala é grande e o barco também é grande. E, bom, então foi essa. Aí uma outra pergunta sobre... Calma aí, deixa eu achar aqui. A Alessandra perguntando dicas rápidas do que a gente pode fazer, que você daria de endomarketing para ajudar as pessoas a manterem a saúde mental dos seus colaboradores. Dicas rápidas. Vamos lá, 3 dicas pontuais aí para a gente fazer. Bom, uma conversa pelo menos a cada 2 dias, tá? Para que cada um diga o que está sentindo na empresa. Tá? Eu gosto muito de trabalhar a seguinte questão. O que aconteceu de bom ontem para você aqui na empresa? Segundo, o que precisa melhorar? Porque se você tem a percepção do bom, você tem a percepção do melhor. Então, o que você precisa melhorar? Segundo, aliás, terceiro, eu preciso, como colaborador, ter a plena certeza que eu vou ser ouvido. O que causa a doença mental na gente, a doença de estresse, é a sensação que eu nunca sou ouvido devidamente. Porque a gente vê em casa, né? Seja sempre o seu parceiro em casa fala, pô, mas você não me ouve. Então a gente criou uma cultura que ninguém é ouvido devidamente, não é? Você não percebe que a mulher pintou o cabelo, você não percebe que o seu parceiro comprou uma calça nova, enfim. É falta de atenção, isso é ouvir as pessoas, é escutar as pessoas. Então, essas 3 coisas são fundamentais. Se você praticá-las, as pessoas vão acreditar em você. E só a credibilidade movimenta uma empresa bem-sucedida. Legal. E tem mais uma? Não. Essas por enquanto tá bom? Acho que tá bom, né? O pessoal tá falando aqui que tá bom. O pessoal tá gostando bastante. E vamos lá. E tem uma outra coisa que o pessoal pediu. São 2 questões. O que você acha que a gente, principalmente com esse trabalho de home office,
como que você acha que a gente vai sair com as nossas relações dentro da empresa, depois que passar esse momento? E o pessoal está falando para você deixar umas mensagens aí para quem como é que ele escreveu aqui? Para quem é apaixonado por comunicação interna e endomarketing. Olha, se você é apaixonado por comunicação interna, você entende um princípio de que você não é o sujeito da mensagem e as pessoas dentro da empresa são o objeto da mensagem. Você compreende que são dois sujeitos conversando, ou seja, dois atores. Se você é apaixonado nesse ponto, que você considera a pessoa da mesma altura que você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso, você não precisa fazer nenhum curso fantástico, você vai entender as necessidades, e aí o processo fica dialógico de verdade, e não monológico. Você vai criar um diálogo de verdade, os dois falando no mesmo nível. Não tem mais vertical, é horizontal. Você precisa passar para as pessoas que existe essa horizontalidade. Não é um gigante falando com um anão. Os dois, se você é gigante, você senta no banquinho, pronto. E a pessoa viu, você sentou no banquinho, vamos conversar. Eu, quando lido com crianças, eu sento sempre no chão. Porque senão, como é que eu vou conversar com a criança alto? Tem que sentar no chão, ficar do nível dela. E eu admiro demais as crianças, porque elas nos ensinam o verdadeiro endomarketing, a percepção. Ela sabe quando é verdade. Nós temos um pensamento abstrato. Então, por exemplo, se você é um gerente de banco, entra um sujeito lá deixando uma BMW lá na porta, e o cara é o maior golpista do mundo, mas você vê ele tá com Armani, vestindo Armani e tal, você dá um empréstimo para ele. Isso chama-se pensamento abstrato. A criança, ela tem um pensamento concreto. Ela olha para você e fala assim, você é feia. Ela não sabe por quê, mas ela sabe, de alguma maneira, que você não vai ser bom para ela, vai ser boa para ela. Tá? Então, esse é o pensamento concreto. Lamentavelmente, depois dos 8 anos, a gente deixa de ter essa capacidade de olhar o todo, sentir o todo, sem raciocinar. Sentir. O sentir, ele é muito mais eficaz do que o pensar. O pensar julga e é dual. Ele perde muita coisa pelo caminho. Então, quando você considera essa igualdade, você está no pensamento concreto. E legal, só uma última pergunta aqui, que eu acho que o Américo também vai gostar de responder. Se a organização do tempo faz diferença no home office, eu acho que... Total, total. Você tem que ter três coisas com o tempo. Você precisa organizar o seu tempo, certo? Você precisa sentir que o tempo é bom para você, tá? E depois você tem que ter um tempo espiritual. De alguma maneira, você sentir a essência das coisas. Tem uma coisa fundamental no home office. Como é que você está lidando com a sua família? Olha, você, igual a sua empresa, tem que criar um ambiente na sua casa que seja prazeroso. Olha a responsabilidade. Porque, senão, a família pode contaminar você ou contagiar. Contamina com atitudes ruins ou contagia com coisas boas. Mas você que está aí é o responsável por mostrar a importância do que você está fazendo e a importância deles na sua vida. Senão, aí complica. E até para responder para o Fábio, né? Por isso, desculpa, por isso que sempre quando a gente faz endomarketing, a gente tem um cuidado extremo com a família da pessoa. Isso seja presencial, ou seja pela tecnologia, porque ela está na toca dela. A pessoa está na toca dela, na caverna dela, você tem a família. Seja um, seja dois, seja três. É preciso cuidar desse ambiente. Ali é que você está prosperando o seu sentimento. Ele prospera ou abaixa. E aí é fundamental para você se sentir bem. E só completando, né, Fábio, eu venho de uma empresa, eu tenho uma startup também de gestão de tempo, que é gestão de tempo para equipes, que é o Neutríade, e eu sei a diferença também que faz essa organização do tempo aí no dia a dia das pessoas, né? É uma por isso forma... que a gente usa, né, Bona? A gente usa Exatamente, essa tecnologia. Por isso que a Ega também usa essa tecnologia. Quando a gente vai para a empresa, a gente oferece todas essas tecnologias que nós temos, né? De gestão de tempo e de gestão de sentimento. Junta gestão de tempo com gestão de sentimento, dá uma coisa muito boa. Bom, gente, enquanto o Américo vai também falar, dar uma mensagem final para a gente
está encerrando aí esse nosso webinário, que a gente já passou aí 6 minutos do nosso tempo que a gente falou que a gente ia fazer. Aqui estão os contatos da Ego, tá bom? Para quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato, se está precisando de ajuda para fazer... Sem compromisso, viu, pessoal? Pode entrar, não precisa fechar contrato nem nada. Pode mandar perguntas, com grande prazer a gente responde, tá? Pode mandar mesmo. E aí pode anotar, então, esses nossos telefones. E, Américo, deixa uma mensagem para todo mundo, principalmente sobre essa questão do para esse momento e para o pós esse momento, que eu acho que é realmente para inovar. Bona precisa aparecer também o de São Paulo, hein? Só está aparecendo aqui da tá bom, já vou colocar aqui. Então, tá bom. Coloca o de São Paulo também. Eu queria dizer para vocês todos o seguinte: o que combate o medo, ou que combate um vírus, é a mesma coisa. Coragem, ousadia. A ousadia fortalece a sua imunidade física e a sua imunidade mental. A imunidade é fundamental, porque ela estimula toda a sua rede neural. É muito maior do que a gente pensa, essa questão da imunidade. Quando você baixa a imunidade, é porque você está em baixa autoestima. Ou seja, você está se apagando. Então, o importante é isso. Você é a pessoa mais importante para você. Um monte de gente já falou isso, mas desta vez é mais ainda. Você precisa estar com as luzes acesas dentro de você. Se elas estão apagando, peça ajuda. Peça ajuda na sua empresa. Se ninguém ajudar você, é melhor você mudar de empresa. Mas com certeza vai ter alguém ajudando você. Porque quando ajudarem você, estão ajudando a empresa. É uma coisa só. Mantenha a sua luz acesa. De vez em quando, abra a janela e olhe lá fora, que tem um céu, que tem flores, que tem pássaros. Isso tudo tem que estar dentro de você. Mas olha pela janela para treinar. Então, confesso, o meu home office, gente, ele é voltado para minha janela, também que é uma avenida, mas é para minha janela, porque eu falo, eu tenho que pelo menos passar o tempo olhando o céu, olhando o carro passar, porque eu acho que realmente nesse momento é gostoso você viver isso, né? Com certeza. Bom, gente, tá aqui os dados, se vocês querem falar aqui com a gente da Ego. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai mandar esse webinário aí para vocês no nosso canal do YouTube, tá bom? E aí a gente manda para vocês, se vocês quiserem replicar ele para algumas pessoas aí que vocês conhecem. A gente sabe a importância que falagem do marketing, falar de motivação pode trazer para as empresas, principalmente nesse momento de hoje que a gente está vivendo, né? A gente sabe a influência e o significado que isso pode trazer aí para as empresas hoje, pensando nelas no futuro. Então, espero que vocês tenham gostado. Américo, quer falar mais alguma coisa? Eu quero dizer o seguinte para cada um de vocês que ficou aqui até agora, que foi realmente uma honra ter a atenção do seu coração e da sua mente. Porque não dá mais para ter só uma, nem só coração, nem só mente. Agora nós vivemos um momento de fazer uma ponte constante entre mente e coração. E é isso que vai alavancar a sua carreira, a sua empresa e o mundo. O mundo é um mundo novo. Nós temos que nos prepararmos para isso, todos os dias. Que bom. Bom, obrigado, Américo. Eu que agradeço. E, bom, gente, obrigado aí pela presença de todos. O pessoal tá mandando aqui, obrigado. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, Kleber. Obrigado, Milson. Obrigado, Michele. Obrigado, Milene. Obrigado, Silvio. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Flávio. Obrigado, Silvio. Obrigado todo mundo aí, gente, que tá mandando. João. Obrigado, gente, pela presença de todos. E até a próxima, quando a gente tiver o nosso próximo webinário. Tá bom, gente? Tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau.